enquanto todo mundo falava. Spoiler, eu não achei o final ruim, mas eu falo dessa parte no próximo vídeo. Hoje eu quero discutir com vocês uma coisa que eu percebi quando eu comecei essa série. Eu tava ali assistindo a primeira temporada. Uma coisa que ficou muito clara pra mim enquanto eu assistia é que essa é a melhor primeira temporada que eu já vi na minha vida. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Oi, eu sou a Aline Logos, essa daqui é a Aula Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Ou no mínimo de uma forma diferente, como é o caso desse vídeo aqui. Esse ano Lost completa 20 anos de lançamento, do seu começo, da sua estreia. E isso gerou um burburinho, as pessoas voltaram a falar de Lost. Eu publiquei na aba comunidade do canal que eu tava assistindo a série e muitos de vocês comentaram que já tinham assistido e que gostavam também. Então eu resolvi trazer minhas opiniões aqui, porque assim, a minha mente explodiu enquanto eu assistia tudo isso aqui. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é como essa primeira temporada é realmente fantástica. Eu queria falar mais sobre isso. Esse é um formato novo, eu nunca falo sobre séries aqui no canal, ou pelo menos quase nunca, então vai fazer assim. Eu vou fazer um resumo geral de todos os acontecimentos da primeira temporada, caso você seja algum curioso que nunca assistiu Lost, mas quer participar desse vídeo mesmo assim. Ou então assistiu há muito tempo e não lembra mais dos detalhes. E depois de fazer esse resumo, eu vou trazer aqui a minha opinião do porquê eu acredito piamente que esse daqui é a melhor primeira temporada de todos os tempos. Então já se inscreve aqui embaixo no canal para receber mais conteúdo sobre filmes, séries, quadrinhos e livros de terror e curte o vídeo se tá curtindo esse tema. Bora lá! Lost foi lançada em 2004, 20 anos atrás exatamente, com 25 episódios. Naquela época, na época de ouro da televisão, que a gente já chama assim porque é uma verdade, os episódios eram lançados semanalmente. Então durante alguns meses ali a gente acompanhava uma série, então ela parava e ficava uns 6 meses até uma nova temporada ser lançada. Quem acompanhou Lost naquela época viveu algo completamente histórico e eu tenho muita pena dessa pessoa, porque assim, deve ter desenvolvido ansiedade gravíssima naquele momento, porque os finais de temporada aqui são pra matar. É tanto mistério um em cima do outro que eu não sei como que as pessoas aguentavam esperar uma semana pra descobrir o que acontecia depois. A série desde o seu começo foi muito bem, mas o pico de audiência mesmo dela foi no episódio O Que Quer Que Seja, que é o episódio 12, que teve 21 milhões de pessoas assistindo ao vivo enquanto era lançado. Mas ela não oscilou muito longe disso não. A história começa em 2004 mesmo, no dia 22 de setembro, quando um avião cai numa ilha misteriosa. 48 pessoas conseguem milagrosamente sobreviver depois que o avião se parte em pleno ar. Assim que eles caem, todo mundo se junta e tenta ajudar as pessoas que estão feridas. Tem muita gente machucada, tem muita gente que morreu no acidente. E eles ficam ali mesmo na praia, que foi onde o avião caiu, esperando o resgate chegar. Jack é o nosso protagonista e a gente vai acompanhar a história toda dessa primeira temporada junto com ele. Ele é um médico cirurgião e ele tá ajudando essas pessoas que estão ali machucadas, correndo de um lado pro outro sem parar. É sério, ele levanta, ele nem se preocupa com ele mesmo, ele vê uma pessoa caída, ele vai lá ajudar. Ele ajuda essa pessoa, ele escuta um grito e ele já corre pra próxima. E ele não para o episódio inteiro ajudando todo mundo. Mas ele não é o único. Ali naquele primeiro episódio já tem alguns outros personagens que claramente têm mais destaque do que os outros sobreviventes. Mas a gente vai vendo mais deles ao longo da temporada. Esse é um detalhe aqui que a série vai manter até o final. Cada episódio meio que tem o seu próprio protagonista. Alguns episódios seguem um personagem, que a gente vai vendo o que tá acontecendo com ele na ilha, e a gente vai acompanhando flashbacks dessa pessoa, de como era a vida dela antes de cair na ilha. Porém, na maior parte das vezes, aqui nessa primeira temporada, a gente vai acompanhar o Jack mesmo. 3 dos sobreviventes, Jack, Kate e Charlie, vão na floresta atrás de onde caiu a cabine do avião. Eles conseguiram ver que não caiu tão longe assim, e eles vão atrás de mais sobreviventes e do piloto. Isso porque eles sabem que é nessa parte que tá o rádio do avião e eles querem poder entrar em contato com a equipe de resgate. Lá eles encontram todos os passageiros já mortos, porém o piloto ainda estava vivo. E ele conta que depois de 6 horas deles terem decolado e partido do aeroporto, eles perderam totalmente contato pelo rádio. Então eles estavam meio que assim, voando às cegas. Por isso eles decidiram fazer meia volta e pousar no aeroporto mais próximo, que era em Fiji. E foi nesse caminho que eles enfrentaram a turbulência que fez o avião cair. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eles caíram, eles estavam a mais de 1000 quilômetros fora da rota que eles deveriam estar. Ou seja, a equipe de resgate estava procurando por eles no lugar errado. Aí começa o primeiro grandíssimo conflito dessa primeira temporada, que é: o resgate vai vir ou não? E é como o piloto disse, eles estão procurando eles em um lugar muito distante dali, e eles não queriam parar para pensar em procurar eles onde eles realmente estão. Mas nem dá tempo deles ficarem pensando muito sobre isso, porque eles escutam um barulho do lado de fora do avião. Eles começam a olhar pela janela procurando, tentando entender o que tá acontecendo. É um barulho muito alto. Quando de repente alguma coisa muito grande arranca o piloto pra fora da cabine. Os outros 3 saem correndo pra fugir dessa criatura, seja lá o que for, e depois eles até encontram o piloto em cima de uma árvore, todo cheio de sangue, claramente morto. E é aí que é introduzido o
monstro, uma criatura que a gente nunca vê. Nessa primeira temporada ele não aparece em nenhum momento, mas vai ser um mistério que a gente vai seguir até o finalzinho da série. E os mistérios não param por aí, porque essa série aqui, ela é mestre nisso. Não é só um grande mistério que a gente quer saber o que tá acontecendo. Existem 1 trilhão de mistérios a cada novo episódio. E um deles é quando o Jack descobre que a Kate estava naquele avião, não porque estava de férias ou indo pra casa visitando a mãe. Não. Ela estava presa, ela estava sendo carregada junto com um agente federal e estava indo pra cadeia. Ele encontra os documentos e descobre isso sobre ela, e eles têm ali um confronto e ela pergunta se ele quer saber por que ela estava sendo presa. Ele diz que, na verdade, isso não importa. Quem ela era antes, no mundo real, não importa ali. Na ilha, o que importa é que ela realmente tá ajudando todo mundo e ele não quer saber. Depois ele vai se arrepender disso, é claro, e a gente fica curioso pra saber o que a Kate fez pra ser presa. É aí que a gente começa a ter mais destaque pra um outro sobrevivente, o Said, maravilhoso, incrível, um dos melhores personagens dessa série. Ele é um ex-oficial de comunicações da Guarda Republicana do Iraque. E ele entende muito, assim, de todos os assuntos de comunicação e eletrônica. Então é ele quem tá tentando consertar o rádio pra conseguir falar com o resgate. Ele até consegue consertar esse rádio, mas pra conseguir um sinal bom, eles precisam subir num lugar muito alto. Por isso eles juntam ali um grupinho de algumas pessoas que vão junto com ele pra tentar fazer essa ligação. O grupo inclui, novamente, a Kate e o Charlie, que tinham ido no outro grupo também. Dessa vez também o Sawyer e os irmãos Boone e Shannon. O mais interessante é que o Boone e a Shannon só foram porque a Shannon queria provar que ela era capaz de fazer alguma coisa sozinha. Porque enquanto todo mundo tava pegando os destroços e tentando encontrar suas coisas e ajudando as pessoas machucadas dali da queda do avião, ela tava sentada no meio da praia pintando as unhas do pé. Porque ela é extremamente fútil e eles mostram isso a temporada inteira. Ela não faz nada por si mesma. Ela encanta os caras pra que eles fiquem trazendo as coisas pra ela. Ela e o irmão entraram numa briga sobre isso e pra provar que ela consegue fazer as coisas sozinhas, ela decide ir nesse grupo também. E o Boone vai pra cuidar dela. Acaba que isso é muito bom, porque quando eles conseguem ligar o transmissor, eles não conseguem fazer nenhuma chamada, porque tem uma ligação que já tá rolando, uma gravação que tá se repetindo ali e que tá bloqueando o sinal. E essa gravação tá em francês, e a única pessoa daquele grupo todo que fala francês é a Shannon, que nem deveria estar ali. Ela consegue traduzir a mensagem que diz: estou sozinha agora, sozinha na ilha. Por favor, alguém venha. Os outros estão mortos. Isso os matou. Matou todos eles. A mensagem fica se repetindo de forma automática, com uma contagem ali. O Said faz as contas na cabeça dele e ele interpreta que aquela mensagem está se repetindo há 16 anos e 5 meses. Então, ou essa pessoa não conseguiu receber resgate em 16 anos, ou então ela saiu dali, mas nunca cortaram a ligação que ela passou. E somando isso, o fato de que talvez tenha alguém naquela ilha que tá presa há muitos anos, sem conseguir resgate, junto com o que o piloto falou, de que o resgate está muito longe dali e não sabe onde procurar eles de verdade, as esperanças deles começam a diminuir. Por isso, eles tentam esconder essa informação do resto dos sobreviventes, para que eles não fiquem sabendo e não entrem em desespero. Só que não dá certo, porque, né, segredo entre mais de uma pessoa não existe, e logo a informação se espalha e todo mundo pira das ideias. Os dias vão passando, mas a esperança de um resgate aparecer não acaba. Todo mundo continua ali na praia, só que eles começaram a criar uma espécie de acampamento, colocar alguma cobertura para eles poderem ficar ali e se proteger do sol e da chuva, porque chove lá o tempo todo. Só que então a comida que eles tinham, que eles pegaram do avião e das malas das pessoas, começa a acabar. Então John Locke começa a liderar o primeiro grupo de caça aos javalis para que eles possam ter algo para comer. É aí que a gente descobre que o John Locke é muito bom em caça, ele consegue fazer rastreamento, ele entende onde o animal tá, ele entende muito de... ele é um sobrevivencialista, basicamente. Ele meio que já tava preparado para uma situação de vida ou morte dessa, de viver no mundo onde você precisa depender única e exclusivamente das suas habilidades. Mas não é só ele, porque a Kate também é muito boa rastreadora e ela ajuda pra caramba. Outros personagens, como o Michael e o seu filho Walt, começam a aparecer, ter bem mais destaque. A gente descobre que os dois têm uma relação muito conturbada. É muito estranho, a gente não entende o que tá acontecendo ali, mas pra frente a gente entende que eles se separaram quando o garoto ainda era muito bebezinho. Ele não se lembra do pai, ele foi criado por um outro pai adotivo. E agora o Michael voltou porque a mãe do garoto morreu e assim, eles não se entendem nada bem, o cara não sabe como ser pai dele e tudo mais. No 6º dia que eles estão ali esperando pelo resgate, uma mulher se afoga e o Boone entra na água pra tentar salvar ela, mas ele não consegue. Isso é muito interessante porque lá no primeiro episódio a gente tem o Jack correndo pra todos os lados pra salvar todo mundo, né? Mas a gente também tem o Boone todo desesperado tentando salvar uma mulher. E é legal ver como desde o primeiro episódio esse personagem do Ian Somerhalder já tinha sido colocado como alguém que quer ajudar, quer fazer o bem pros outros. Aqui, de novo, ele fica se sentindo muito mal por não ter conseguido salvar
salvar essa mulher. E essa sensação dele de querer ajudar o próximo, de querer fazer algo, ainda mais pra compensar o fato de que a irmã dele não faz nada, vai ser muito importante pro que vai acontecer pro personagem dele logo depois. Ele acaba passando muito tempo com o Locke ajudando ele nas caças. O Boone não entende nada de caça, porque ele é um garoto rico da cidade e tudo mais, mas ele tá muito disposto a aprender pra tentar ajudar as pessoas dali. Esse pôster que vocês estão vendo aqui atrás tem lá na loja da Ala Secreta, junto com outras séries muito famosas e muito amadas de terror. O link vai estar aqui embaixo na descrição e aproveitem as promoções de Black Friday que tá rolando só esse mês de novembro, hein? É então que o lance sobrenatural começa, porque o Jack, quando ele tava nesse avião, ele tava indo de volta pra sua casa, levando o corpo do seu pai num caixão. E enquanto ele tá na ilha, ele começa a ter visões, ele vê o pai dele andando pela ilha. E a gente não sabe o que tá acontecendo, se é ele que tá exausto, se é insolação, desidratação, ele tá alucinando, se realmente tem alguma coisa ali. Porque toda a ilha é muito misteriosa, é muito estranha, então pode ser sobrenatural mesmo. E nesse momento se inicia um grande conflito com o personagem do Locke, que é ciência versus fé. E isso é uma coisa que ele vai carregar até o finalzinho da série. Acontece que o Locke, por si só, é um personagem já muito, assim, muito misterioso, porque claramente ele não tá preocupado com as outras pessoas. Enquanto todo mundo tá desesperado querendo sair da ilha, esperando o resgate, começa a brigar entre eles porque eles querem sair daquela ilha, custe o que custar, o Locke tá tranquilaço, ele tá curtindo a vida, ele acha a ilha linda, ele quer explorar, ele quer conhecer o lugar, ele parece super tranquilo, não parece que ele quer sair dali. E quando começa essa dicotomia entre ciência e fé, é quando ele começa a dizer que acredita que eles estão naquela ilha porque era pra ser, porque o destino os colocou ali, tem algo maior em jogo. E nessa primeira temporada, isso é muito interessante. Enfim, enquanto o Jack fica seguindo o fantasma do pai dele, ou seja lá o que for aquela miragem, ele acaba descobrindo uma caverna, que é muito boa e bem grande, e todas as pessoas poderiam ficar lá bem mais seguras do que elas estavam na praia. Só que algumas pessoas não querem ir, porque elas sentem que ir pra essa caverna é desistir de um resgate. Porque se algum barco passar, algum avião passar, e eles estiverem lá no meio da floresta, não vai ver eles. Então o grupo de sobreviventes se divide em dois. Os que vão pra caverna com o Jack pra ficarem protegidos e criarem acampamento lá, e os que ficam na praia esperando um resgate. O Jack o tempo todo acabou tomando uma forma meio que de líder. Lá naquele primeiro episódio, quando ele assumiu essa responsabilidade de cuidar de todo mundo, as pessoas passaram a ver ele como alguém que eles precisam chamar. Alguma coisa tá dando errado, chama o Jack. Justamente por ele ser médico e cirurgião, ele é muito bom em lidar com situações de estresse. Ele consegue ficar calmo enquanto todo mundo tá completamente desesperado. E isso faz com que ele naturalmente se incline para uma posição de liderança. Mas nesse ponto na série, depois que alguns episódios já tinham passado, ele oficialmente se tornou o líder. Daquele jeito, ele não queria ser líder, ele não quer ficar responsável pela vida de todas as pessoas, só que alguém precisa ser a pessoa que toma a decisão, porque tá todo mundo tão assustado que eles só querem que alguém diga o que fazer. E é claro que é nessa parte também que começa a dar treta pela distribuição da comida, da água, por todas as coisas. E essa treta principalmente tá acontecendo entre o Jack, o Sayid e o Sawyer. O Sawyer nessa primeira temporada, e nas primeiras inclusive, tá 3 eu acho, ele é um completo de um babaca, egoísta do caramba. É tipo assim, tem um monte de fruta em algum lugar, se ele chega e ele encontra, ele pega tudo pra ele e não divide com ninguém. Ele rouba as coisas e esconde, ele é mal educado com todo mundo, tipo assim, ele age como se só ele precisasse sobreviver, ele não ajuda absolutamente ninguém no grupo. Chega a um ponto que eles precisam de algo que o Sawyer tem, eu acredito que são medicamentos, e ele se recusa a distribuir, a dividir com as outras pessoas. Então o Sayid tortura o Sawyer do jeito que ele fazia quando tava no exército, porque era isso que ele fazia. Além de ser um oficial de comunicações, ele era um torturador profissional, e ele era muito bom no que fazia. Enfim, depois de torturar o Sawyer, o Sayid se sente muito mal, porque ele já deixou essa parte da vida dele pra trás, e ele se sente horrível de ter feito uma coisa tão péssima assim, e ele decide abandonar o grupo e ir embora sozinho. Ele fica andando sozinho pela praia quando ele encontra um cabo. Do nada, um cabo na areia. Ele vai seguindo, até que encontra um tipo de casinha no meio do nada, e lá tem Danielle Rousseau. Ela é a francesa que gravou aquela mensagem que tá se repetindo há 16 anos no rádio. Pois é, ela ainda tá na ilha. Ela conta como chegou, que ela tava passando por um barco, eles estavam fazendo uma pesquisa, ela tava muito grávida naquela época. Muito grávida é ótimo. Quando o rádio deles começou a receber uma interferência, alguns números se repetiam, e eles resolveram ir na ilha pra investigar isso. Enquanto ela conta sua história, ela também dá a entender que foi ela quem matou todas as pessoas do time dela. Eventualmente, o Sayid consegue fugir desse lugar enquanto a Rousseau não tá por perto, e ele rouba alguns papéis que ela tinha na mesa. Quando ele volta pro acampamento, com a ajuda da Shannon, consegue traduzir o que tá escrito e dá a entender ali que existem um outro grupo na ilha, os
outros, e que foram eles que raptaram a filha da Rousseau. Essa é uma personagem que volta e meia aparece, ela ainda é muito misteriosa, a gente não entende muito qual é a dela, ela parece completamente despirocada das ideias, e não dá pra saber se o que ela diz é verdade ou não, ou o quanto é verdade. Hurley, que até o final da série vai ser o único personagem que você vai amar em todos os tempos. Todos os outros personagens você pode amar, mas em algum momento você vai passar a odiar eles, depois volta a amar. O Hurley, não. A gente ama o Hurley o tempo todo. Tanto que na última temporada tem um episódio que se chama Todo Mundo Ama o Hurley, que é justamente por isso. Numa tentativa de fazer com que a vida das pessoas ali fique mais confortável, pra ter um controle melhor de tudo que tá acontecendo, ele faz um censo. Então ele vai até cada pessoa, pergunta o nome dela, anota qual era o motivo da desliguei o microfone. Por que você tava no avião e tudo mais. Enquanto ele tá fazendo isso, que leva alguns dias pra ele conseguir falar com todos os sobreviventes, a Claire, que é uma mulher que tá grávida, tipo assim, 8 meses, super barriguda lá, ela é atacada 2 noites seguidas. Mas não acreditam muito nela, acham que ela teve um pesadelo, na verdade, porque os ataques foram durante a madrugada e ninguém tava por perto. Mas ela tá cada vez mais paranoica, achando que alguém tá tentando pegar ela e o bebê. E é justamente com esse senso que o Hugo tá fazendo que ele descobre que uma das pessoas que tá ali entre os sobreviventes, o nome dele não aparece na lista de passageiros do avião. Ou seja, ele não caiu no avião junto com eles. Ele já estava na ilha. É então que esse cara, que é o Ethan, sequestra a Claire grávida e o Charlie, que estava sempre junto com ela, e enforca o Charlie, deixa ele preso numa árvore pelo pescoço e ele quase morre. Mas encontram ele a tempo quando vão atrás dos dois. 2 semanas se passam com eles procurando a Claire o tempo todo, quando o John Locke encontra ela assim, andando pela floresta sozinha, completamente perturbada e com amnésia, sem lembrar de absolutamente nada do que tinha acontecido com ela. O sequestro da Claire marca o início do grandíssimo conflito entre o grupo de sobreviventes do voo da Oceanic 815 versus os outros, que são esse grupo de pessoas que moram na ilha já há muito tempo. E o Ethan faz parte deles. E nessa briga inicial, um dos sobreviventes do avião morre e o próprio Ethan é morto pelo Charlie. Depois que eles conseguiram pegar o Ethan, eles estavam tentando fazer ele falar, descobrir mais sobre esse grupo dos outros. Mas o Charlie, com muita raiva, querendo vingança por ele ter sequestrado a Claire, atira no cara várias vezes e mata ele ali mesmo. Eu não sei como eu esqueci de falar isso pra vocês, mas logo eu acho que no primeiro episódio ou no segundo tem um conflito muito interessante que, assim, é um dos maiores marcos de como essa série envolve muito mistério. Eles estão numa ilha tropical e eles são atacados por um urso polar. Pois é, um urso polar mesmo. O Sawyer consegue matar ele a tiros e tá lá aquele urso gigante branco, todo mundo... Como é que esse bicho veio parar aqui? Ao longo da temporada eles mencionam isso mais algumas vezes, tem mais alguns outros animais que não deveriam estar ali, que aparecem. O monstro, aquela criatura que a gente nunca vê, ataca mais algumas vezes. Outras vezes a gente só escuta, né? A ilha meio que treme pelo movimento dele. A gente vê as árvores de longe caindo enquanto o monstro vai passando, dando a entender que é alguma coisa muito grande e muito forte. E ele faz um barulho assim assustador. Um outro conflito que tá acontecendo durante esse tempo todo é que tem um casal de pessoas coreanas, o Jin e a Sam, e os dois só falam coreano, o que dificulta muito a comunicação ali. Eles ficam muito isolados os dois, porque ninguém consegue falar com eles e eles não conseguem falar com ninguém. É um negócio de tentar se comunicar por gestos, mas eles não conseguem se entender completamente. Os dois são casados e o Jin é muito babaca. Ele não deixa a Sam ficar longe dele por mais de 2 segundos. Se ela tá com a blusa um pouquinho desabotoada, ele já manda ela abotoar de novo. Então, assim, ele não deixa ela ficar com mais ninguém. Só que a gente descobre que a Sam secretamente aprendeu inglês porque ela queria abandonar o marido controlador. Só que ela não quer que ele saiba que ela consegue falar inglês porque ele vai descobrir sobre toda a mentira e toda a intenção dela de fugir. Por isso ela se comunica às vezes com algumas pessoas, com a Kate aqui e ali, mas quando as coisas realmente acontecem, as brigas estão acontecendo ali no meio, ela tem que fingir que não entende nada. Mas chega um momento que não dá, ela precisa falar pra proteger o seu marido que entrou numa briga com o Michael. Completamente um desentendimento, eles não queriam estar ali naquela briga, mas por não entender a língua um do outro, eles saem na porrada. E ela precisa falar inglês pra conseguir salvar o marido. E quando ele descobre que ela consegue falar inglês, os dois têm um super desentendimento e cada um vai pra um canto. Como se já não tivesse mistério o suficiente até aqui, o Locke e o Boone, enquanto estão fora caçando javalis para as pessoas poderem comer, encontram uma escotilha no chão, sem nenhuma maçaneta, sem nenhuma forma de conseguir entrar, e o Locke se torna obcecado em descobrir o que tem lá dentro. Mas ele obriga o Boone a prometer que não vai contar pra ninguém. Os dois vão tentar
descobrir o que tá acontecendo ali sozinhos. Nos próximos dias, eles sempre falam, a gente tá indo lá caçar javali, mas na verdade eles vão ficar cavando em volta daquela escotilha, tentando descobrir o que é. E nessa obsessão do Locke de descobrir mais sobre a ilha, de investigar mais, ele e o Boone acabam descobrindo que tem um avião, um outro avião que caiu lá, um daqueles pequenininhos, eu acho que se chama bimotor, caiu em cima das árvores. Porque o Locke tinha machucado a perna, o Boone então escala um paredão pequeno pra chegar até lá e investigar esse avião, ver se tinha alguma coisa útil pra eles ali, ou se o rádio ainda funcionava. E sim, o rádio que tava lá funcionava. Então o Boone o pega e diz, oi, tem alguém aí? Nós somos os sobreviventes do Oceânico 815. Então uma voz responde, nós somos os sobreviventes do Oceânico 815. Mas sabe qual é o problema? Só o Boone ouviu isso. O Locke tá muito longe lá no chão e o avião lá de cima, onde tá, cai com o Boone dentro. Ele fica muito ferido. O Locke consegue pegar ele, mesmo machucado, leva ele de volta pro acampamento. O Jack tenta pra caramba, mas não dá pra salvar a vida dele e o Boone morre. E a gente fica muito triste porque não vai mais poder ver o William Holder no ápice de sua beleza. Saudades. Felizmente, graças aos flashbacks que essa série tem tanto, a gente vai ver muito esse personagem aparecer por aqui. Ai, como o conflito é assim, rainha aqui nessa série, enquanto o Boone tá sendo levado, tá quase morrendo e tudo mais, a Claire entra em trabalho de parto enquanto ela tá sozinha, com a Kate e o Jim. O Jim, inclusive, que nem fala inglês. E é a Kate quem precisa ajudar a Claire a parir esse filho, enquanto o Jim sai correndo pra chamar alguém. Numa tentativa de sair da ilha, quando eles percebem que o resgate tá demorando tempo demais, o Michael dá a ideia de criar uma jangada pra tirar ele e o seu filho dali. E algumas pessoas o apoiam e começam a ajudar ele. Principalmente o Sawyer e o Jim. Os dois estão ajudando meio que pra comprar a passagem deles também, porque vai ser uma jangada pequena e pouquíssimas pessoas vão poder ir. E os dois querem. O Sawyer porque ele quer sair daquela ilha a qualquer custo, e o Jim porque ele quer ficar longe da Sam. A jangada fica pronta, todo mundo se despede, eles sobem ali na jangada e vão embora. E tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Na primeira noite, então, eles veem uma luz ao longe e é um barco. Eles começam a comemorar e gritar de felicidade. O barco chega perto e eles começam a falar que são sobreviventes, um avião caiu, eles precisam de ajuda, você pode, por favor, contatar no seu rádio alguém e tudo mais. Mas a gente vai percebendo que aquelas pessoas do barco são meio estranhas, elas não parecem interessadas em ajudar, e outra, elas não parecem surpresas em encontrar um grupo de náufragos ali. É então que essas pessoas apontam um monte de armas pra eles e dizem, traz o garoto pra cá. Pois é, eles arrancam o Walsh dos braços do pai e colocam no próprio navio. O Sawyer tinha uma arma e tenta atirar neles pra trazer o garoto de volta, mas ele acaba levando um tiro. No final desse conflito, a jangada deles foi destruída, o Walt foi levado e o Sawyer tá baleado. Isso tudo no meio da água. E o Jim sumiu completamente. Ele caiu na água e ninguém sabe pra onde ele foi parar. O que aconteceu com esse pessoal que tava na jangada, a gente só vai descobrir depois de alguns episódios, mas eles conseguem chegar de volta à Terra. E o Jim também tá vivo. O Sawyer tá baleado, mas cuidam dele e ele fica bem. A Rousseau sempre mencionava que o time que ela tava junto ali no navio, que chegou junto com ela, todos eles ficaram completamente loucos depois de terem ido à Pedra Negra. Ela sempre falava sobre essa Pedra Negra. Então a gente descobre que isso, na verdade, é o Black Rock, que é um navio que tá no meio da ilha. E ela leva um grupo dos sobreviventes até lá. Isso porque eles ficaram sabendo daquela escotilha que o John tava escondendo de todo mundo. Depois que o Boone morreu, ele precisou contar o que eles estavam fazendo de verdade. E eles foram até esse navio porque ela tá cheio de dinamite que eles vão usar pra explodir a porta da escotilha. No caminho, um deles é perseguido pelo monstro, que é uma fumaça negra. E a Rousseau diz que aquilo é o sistema de segurança da ilha. Aqui a gente tem uma cena muito boa, porque lidar com essas dinamites é muito difícil. Elas estão naquela ilha ali há muito tempo, elas são extremamente voláteis. Se você mexer demais uma delas, ela pode explodir na sua mão. The glycerin is extremely temperamental, so we... Dude. A gente descobre isso porque o cientista chato que não parava de falar, que tava ali dizendo, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, a dinamite explode na mão dele. E é tão do nada, tipo, o momento ele tá ali falando, no outro explodiu e tem pedaço de carne dele flutuando pra todo lado, que não era pra ser engraçado, mas acaba sendo. Ao longo da série, mas acho que 2 pessoas vão morrer pela dinamite dessa mesma forma, sabe? De surpresa. E é sempre sem querer muito engraçado. Enfim, o Jack e o Locke levam de volta a dinamite e eles explodem essa bendita dessa escotilha pra gente descobrir esse mistério, o que tem lá dentro. Porém, a temporada termina com eles olhando lá pra baixo e tem um túnel muito grande e
só vamos descobrir o que é na segunda temporada. Cara, é muita coisa, é muito mistério. Quem é aquele sinal daquela francesa que fica se repetindo há 16 anos? Então, quem é Rousseau? O que é verdade? Ela é completamente louca. O que é aquela ilha? O que causou a turbulência do avião? O resgate vai conseguir chegar até eles? O que é aquele barulho que eles escutam? Aquele monstro, aquela fumaça negra? O que é aquilo? Como aquele navio foi parar no meio da ilha? Uma escotilha enorme, feita de metal, gigantesca. Quem construiu aquilo? Como aquilo tá ali? Há quanto tempo está? Como que tinha um urso polar na ilha? Quem são esses outros? Qual é desse grupo? Há quanto tempo eles vivem naquela ilha? Por que eles estão atacando todo mundo? Por que eles são tão hostis? E assim, tudo isso são só os mistérios da própria ilha. Cada personagem tem o seu próprio mistério. Quem é a Kate? Por que ela tá presa? Por que o Sawyer é tão babaca com todo mundo? Qual é daquela carta que ele fica carregando pra todos os lados? O Jack tá vendo o pai dele de verdade ou ele tá ficando completamente louco? Como que o pai dele tá aparecendo ali? Porque assim, a gente vê esse pai dele aparecendo como se fosse um fantasma, mas o corpo do pai dele desapareceu. O caixão, o Jack conseguiu encontrar, mas estava vazio. Os outros mistérios são por que o John Locke tá tão feliz de estar naquela ilha. Na verdade, isso a gente até descobre, né? Porque esse resumo que eu fiz pra vocês foi um resumo que eu tirei da internet. Se eu fosse fazer um resumo de fato de cada episódio, a gente ia ficar aqui por 3 horas só resumindo. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que a gente descobre que o John Locke, antes de chegar na ilha, era cadeirante. Ele tinha sofrido um acidente, que a gente não sabe o que é até então, e ele ferrou a coluna dele, ele não andava mais, ele nem sentia as pernas. Mas no momento que ele acordou, depois do acidente, ele conseguia mexer as pernas e andar pra lá e pra cá. Por isso ele ficava tão feliz de estar ali naquela ilha. Ele não queria sair, porque ele sentia que se ele saísse de lá, ele não ia conseguir mais andar. Então ele queria ficar. Por isso ele via com um mistério como que ele conseguiu voltar a andar, cara. Então vocês entendem? É mistério em cima de mistério, em cima de mistério, em cima de... É 1 bilhão de camadas de mistério. E quando as pessoas falam de Lost, elas sempre falam sobre... o monstro que fazia o mato se mexer. Gente, isso é um dos. E nem é o maior de todos eles. Porque nessa temporada mesmo, a gente descobriu aquilo ali é uma fumaça. Tudo bem, o que é a fumaça é outra coisa, mas assim, é muito fantástico como essa série trabalha isso. Ela tem tantos mistérios, ela consegue manter a nossa curiosidade ativa o tempo todo. Quando ele entrega um pedacinho pra gente, olha, é por isso que o Locke tá tão feliz aqui na ilha, porque agora ele consegue andar. É assim, eles respondem um mistério e essa resposta traz 3 novos, sabe? É uma hidra, nunca acaba. E isso vai se manter durante todo o resto da série. Tanto que nem todos os mistérios de Lost são revelados no final. Os criadores disseram que quando eles começaram a série, eles nunca planejaram responder todas as perguntas e tudo mais. E por mim, tudo bem, sabe? Os mistérios que eles deixarem aberto, tanto faz, tanto fez, não importa muito não. Os que realmente importava, eles vão se responder. Mas uma coisa que fica muito clara aqui nessa primeira temporada é como Lost é meio que a rainha dos flashbacks. Eu nunca vi flashback ser tão bem utilizado numa trama quanto é aqui. Eles não usam flashback pra explicar uma coisa que não precisa ser explicada, sabe? Pra mostrar na nossa cara, esfregar na nossa cara alguma coisa. Eles usam muito bem. Sem flashback, Lost não é Lost, não existe. Você precisa entender. Porque quem essas pessoas eram antes de pararem na ilha é extremamente importante. Porque você começa a entender que todo mundo ali na ilha tá conectado de alguma forma. Não foi tão acidente assim esse avião cair ali. Todas as pessoas que estavam ali, elas estavam ali por algum motivo realmente especificamente. E a gente precisa saber mais da vida deles de antes pra entender isso. E a forma como eles trabalham, sempre o flashback que a gente tá vendo tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo naquele momento na ilha e vai explicando mais e aos poucos a gente vai entendendo tudo, assim, como se fossem pequenas cápsulas pra você não ficar cheio de informação demais. Absolutamente fantástico. Os personagens é onde Lost brilha, tá? Eu falo muito dos mistérios porque é fantástico como Lost consegue trabalhar todos esses mistérios. É tanta coisa, parece assim, imagina assim, uma pessoa no circo fazendo malabarismo. Com 3 bolinhas é ok, com 20 bolinhas é um negócio de outro mundo, né? E é isso que Lost faz. Ele tem tanto mistério, ele consegue acompanhar todos eles sem ficar largando os outros na metade do caminho. Isso, você não vê as pessoas conseguindo fazer isso, cara. Mas apesar desses mistérios serem tão maravilhosos, Lost é sobre os seus personagens. E são personagens tão bem escritos, tão bem desenvolvidos. Ninguém é um estereótipo, sabe? Essa aqui é a garota fútil, bobinha e idiota. E só isso. Pior que eu usei o exemplo errado. A Shannon, que é a garota fútil, ela é a mais estereotipada que tem na série inteira. Depois, na segunda temporada, eles até tentam inventar um flashback idiota que não faz sentido nenhum pra justificar a personagem e deixar ela mais tridimensional.
o que não cola comigo, mas dane-se. Esse vídeo já tá tão longo que o meu celular parou de gravar, eu tive que voltar. Enfim, os personagens são tão únicos, tão bem construídos, que é muito interessante ver a dinâmica entre eles. E cada grupo de personagem, cada união de personagem oferece algo diferente. Então, por exemplo, a Kate, quando tá sozinha, é uma personagem. Quando colocam ela com o Jack, a gente tem uma dinâmica muito legal, muito boa. Mas quando coloca a Kate com o Hurley, com o Hugo, a dinâmica já é diferente, entende? Então, como são 48 sobreviventes, desses 48 nós temos pelo menos uns, sei lá, 6, 7, 8 personagens que são muito importantes e relevantes pra história, a gente consegue ter muitas formas diferentes de você unir eles pra tirar o melhor de cada um. No fundo, Lost é sobre os seus personagens e eles são fantásticos, o mistério é muito bom, os flashbacks funcionam. Essa série realmente tem a melhor primeira temporada que eu já vi na minha vida, demais. Eu vou fazer outro vídeo pra discutir só o final de Lost, de tanto que eu preciso falar sobre isso. As pessoas falavam tão mal que eu fiquei com medo de assistir. E olha, não foi isso tudo que essas pessoas ficam falando, não. Então daqui a pouco eu vou trazer uma opinião sobre isso. Mas se você assistiu a série, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre ela. Se amou, se odiou, se curtiu o final ou não, mas principalmente sobre essa primeira temporada. O que você achou? Ela começou muito bem, não foi? Justifica todo o sucesso que fez em todos esses 20 anos que ela não é esquecida. Logo, logo vai chegar um documentário oficial sobre a produção de Lost. Tô muito ansiosa pra assistir. E assim que sair, com certeza eu vou trazer algum conteúdo sobre isso aqui no canal. Pra saber qual é o grandíssimo e lendário final de Lost e a minha opinião sobre isso, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.